Olá, tudo bem? Você sabe o que é insuficiência cardíaca? E hoje nós estamos aqui em mais um programa do Cast Cardio com os nossos convidados mais que especiais. Hoje nós temos aqui o Dr. Rui Pierre. O Rui é cardiologista pelo Hospital Dante Pazanese de Cardiologia e especialista em insuficiência cardíaca e transplante pelo INCOR. E também é médico assistente do programa de transplante da Unesp. Rui, seja muito bem-vindo. Estamos aqui também com a nossa querida amiga e parceira, a doutora Rafaele, lá do Hospital do Coração de São Paulo, que adora trabalhar com uma emergência, né? Adoro. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Rui. Muito obrigada pela presença, viu? Boa noite, Rafa. Boa noite, Rogério. Boa noite aos ouvintes de casa. Agradeço o convite. Vai ser muito bom estar aqui com vocês hoje. E hoje é um tema que está muito em alta, né? Devido aos últimos acontecimentos aí de vários transplantes de algumas celebridades. Então nós convidamos um especialista para conversarmos um pouquinho sobre este tema, que é um tema muito importante e que cada vez tem sido muito abordado, em especial na mídia. E também vamos dizer assim, com o aumento da expectativa dos brasileiros, acho que cada vez mais a gente tem encontrado pacientes com insuficiência cardíaca. Gente, para quem não sabe o que é insuficiência cardíaca é aquele paciente que tem um coraçãozinho mais fraco. Existem dois tipos especificamente. Eu vou pedir que o Rui, que é o nosso convidado especial, explique um pouquinho mais deste conceito, o que significa e o que é insuficiência cardíaca, para que a nossa audiência entenda e compreenda aí com uma linguagem bem simples, para fortalecer aí o conhecimento de todos que nos assistem, né, doutora Rafael? Com certeza. Perfeito. Então, tentando falar de uma forma mais simples, né, a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome clínica formada por sintomas específicos, né, falta de ar, edema de pernas, intolerância ao exercício físico, com achados ao exame clínico, né, que seriam os sinais, né, sinais de que tem retenção de líquidos, sinais de que as pressões nas câmaras cardíacas estão aumentadas, e isso reflete num conjunto de fatores em que o paciente começa a ter cansaço aos esforços, né? Mas não é aquele cansaço que a gente tem quando a gente não faz atividade física há 10 anos, não, né, Rafa? Não é. É um cansaço diferente, né? Falar, Lisa, você faz atividade física? Eu? É. Fui obrigada. Ah, que bom. Sou obrigada, a gente tem que dar um exemplo, né, Roger? Felizmente, ainda mais agora que, né, a gente está aí. Em breve eu vou lançar um programa que se chama Viver Mais 20, que é um movimento que eu vou estar começando, que é estimular a população a adquirir alguns hábitos de vida, né? Então, a insuficiência cardíaca, acho que tem um sintoma principal, Rui, que é o que você falou, que é o cansaço, né? Que é a falta de ar. Mas esse sintoma, ele aparece logo no início do quadro clínico do paciente, ou é o último sintoma a aparecer? Como que é isso? A insuficiência cardíaca ela é uma doença crônica, progressiva, gradual, com espectro amplo. Os sintomas eles vão se exacerbando se você não inicia o tratamento, e é uma doença multifatorial, né? E é importante ver que o resultado final seriam essas pressões nas câmaras cardíacas muito aumentadas, e até em algumas situações uma função cardíaca reduzida, e isso acaba comprometendo a longo prazo os órgãos, causando alterações no rim, alterações hepáticas, e que podem ser muito graves e incapacitantes, e implicando no prognóstico do paciente no futuro, né? E Rafael, você deve pegar muito caso assim de insuficiência cardíaca aguda no pronto-socorro, né? Porque a Rafael, ela trabalha no sistema de pronto-socorro do Hospital do Coração de São Paulo, né? Urgência e emergência ali, em especial no setor de sala vermelha. E como que tem sido, Rafa? Você tem notado alguma diferença nos quadros clínicos dos pacientes? Você tem notado que, por exemplo, os pacientes têm procurado mais os hospitais, ou têm retardado mais a procura nos hospitais com relação aos sintomas? Eu acho que o que é importante ressaltar também, Roger, é que assim, é muito prevalente. Então, assim, a maioria dos nossos atendimentos no pronto-socorro é paciente com insuficiência cardíaca descompensada. E assim, como o Dr. Rui falou, é uma doença grave, porque às vezes a pessoa acha que a insuficiência cardíaca é fácil de tratar, mas não é. Então, e às vezes, muitas vezes chega num estágio tão avançado que a gente precisa, como a gente tem observado nos últimos
últimos dias aí o assunto do momento de um transplante do coração, né? Porque o transplante, tem gente que pensa que é uma coisa simples, mas é uma coisa muito complexa, porque a gente acaba trocando uma doença por uma outra doença, né? Porque é uma coisa que a gente vai ter que cuidar pro resto da vida, né? E a insuficiência cardíaca, ela é muito frequente nos pronto-socorros. E assim, a causa 1, que a gente vê com muita frequência, é que o paciente para de tomar remédio. Sim. Então, assim, às vezes o paciente tenta enganar a gente, mas a gente sabe por quê. Porque uma das principais medicações que a gente usa no pronto-socorro para tratar o paciente com insuficiência cardíaca, que tá ali, né, com muito sintomático, é o diurético. E aí, quando a gente faz 1, 2 doses de diurético, ele responde muito bem. Então, ele faz uma quantidade, ele elimina bastante quantidade de líquido, principalmente pelo xixi, então a gente sabe que realmente ele não tá fazendo uso das medicações adequadas. Tá. Né? Então, para resumir, o contexto, que seria a insuficiência cardíaca. Na verdade, seria, ou seja, a incapacidade, por exemplo, do coração em manter a perfusão, ou seja, a circulação do sangue em todos os órgãos do corpo, uma definição bem genérica. Perfeito, acho que é isso. Aí com isso sofre o rim, sofre a cabeça. O que eu acho que é importante ressaltar também é que, assim, ela é o estágio final de outras doenças, né? Então, assim, por que o paciente evolui com uma insuficiência cardíaca? Então, ele é um paciente que pode, por exemplo, um paciente que tem uma doença das artérias do coração, um paciente que infartou, né? E aí, a longo prazo, não cuidou, ou de repente foi um infarto muito extenso. Ele fica com o músculo do coração comprometido, paciente que tem problemas de válvulas do coração, paciente que pode ter infecções. Legal. Né? E aí infecções virais, bacterianas, fúngicas, que pode causar disfunção ali da força do coração. Então, seja, ele é o estágio final de muitas doenças cardíacas. Então, isso é importante ressaltar. Muito importante, né? Lembrar que quando você faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca, você precisa buscar a causa subjacente. A etiologia do problema, né? Isso. A grande questão é que muitas patologias específicas possuem tratamentos específicos. Então, você precisa investigar a etiologia. Então, não é simplesmente realizar o diagnóstico, iniciar o tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso, mas você precisa buscar a etiologia, que ela pode direcionar o tratamento e mudar a história da doença, né? Acho que, para encerrar, uma coisa que eu queria pontuar, que é importante, é que realmente com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da sobrevida da população, a incidência da insuficiência cardíaca vem aumentando. Tem até estudos mostrando aí que com menos de 55 anos seria uma incidência de 1%, acima de 70 anos isso pula para quase 10%, então assim, é um problema. Só fazer um cálculo, 10%, nós temos 220 milhões de brasileiros. Caraca, isso vai dar o quê? 2,2 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca no Brasil. Meu Deus do céu, presta atenção, gente. Vocês podem estar perto de alguma pessoa com insuficiência cardíaca. Então, isso é importante. Atentar aos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca é importante. Ou seja, uma pessoa acima de 70 anos, ele tem um risco muito maior de uma pessoa mais jovem. Perfeito. Isso pode estar relacionado, por exemplo, aos fatores de risco, Rui. Quais seriam, por exemplo, os fatores de risco para a insuficiência cardíaca? Por exemplo, quando que uma pessoa deveria se preocupar se ele pode evoluir para a insuficiência cardíaca, se isso pode ocorrer ou não, se tem uma chance maior ou menor de ocorrer? Certo. Bom, em relação aos fatores de risco, é muito importante também ver as principais causas, né? Como a Rafaela já falou, né, a doença coronária vem como principal etiologia, né? A gente tem vários estudos brasileiros, né? A gente tem o registro BRIEF, que pegou e avaliou exatamente os pacientes com insuficiência cardíaca descompensada em pronto-socorros, hospitalizados, e a gente viu que a etiologia isquêmica é a principal. Então, a doença coronária é a principal causa. A doença coronária, gente, é quando o paciente ele tem um infarto ou está prestes a ter um infarto, tem as artérias do coração entupidas. É isso mesmo, né? Exato. Posteriormente, né, a gente tem a hipertensão arterial, né, a pressão arterial elevada como causa muito frequente. A gente tem a doença de Chagas como outra etiologia possível. A gente tem a cardiomiopatia dilatada, que é quando o coração ele se dilata sem causa aparente, que pode ser uma causa genética, uma causa hereditária. Outras questões seriam quimioterapia e por aí outras questões. É importante lembrar que os fatores de risco cardiovasculares eles são a principal casuística realmente, né? Hipertensão, tabagismo, etilismo, tudo isso está muito relacionado... Você quer dizer que o mezinho também tem influência aí na insuficiência cardíaca? Com certeza.
É. Vocês sabem o que é mé? Lá no Ceará, mézinho é a cachaça, é a pinga. Existe uma etiologia, né? A cardiomiopatia alcoólica. Sim. Mas aí tem que beber muita cachaça, né? Ou só um pouquinho assim por dia já é o suficiente? A ingesta ela é elevada, seria acho que 90 gramas por homem por dia, por 5 anos, e na mulher ali 60 gramas, isso 3 a 5 anos, então é uma quantidade elevada, mas a gente vê no dia a dia também a cardiomiopatia alcoólica. Aí, tá vendo? Vocês que bebem aí. Eu não, tá fora. Bebe menos, ainda mais vocês que têm, a quantidade melhor. A gente pode beber um pouquinho mais, mas eu não bebo não, gente. O Edu até fugiu de hoje por conta disso. Verdade. O Edu que gosta de um vinho, o Edu é refinado. Oi, mas como se faz o diagnóstico? Como que a gente suspeita e na suspeita, como que a gente faz para diagnosticar um paciente com insuficiência cardíaca? Certo, acho que o início a gente comentou, né? Suspeitar daquele paciente que relata cansaço aos esforços, que não consegue mais andar no plano, que cansa a hora que sobe escada, que quando vai dormir tem que usar travesseiro elevado, que acorda sufocado no meio da noite. Então, primeira coisa, sintomas clínicos. Você pode procurar os sinais no exame físico também. Um segundo momento seriam os exames básicos, né? A gente usa muito os peptídeos natriuréticos, que são um exame de sangue. Um exame de sangue. Ele ajuda tanto para excluir quanto para seguir em frente na investigação. E a gente faz, claro... O famoso BNP. BNP. Exatamente. Não é o dedímero, gente, é o BNP. Perfeito. E um exame, né, que a gente usa muito é o ecocardiograma, que a gente vai avaliar todos os parâmetros que ele pode fornecer, desde a função do coração global, quanto a alterações estruturais, alterações funcionais, né? Além de exames básicos e inespecíficos. A gente pode fazer um eletro, a gente pode fazer um raio-x de tórax. A área do coração aumentada no raio-x sugere uma alteração cardíaca. O eletro alterado também é outro fator adicional. Exames de sangue habituais. Então a gente acaba fazendo tudo isso. Ou seja, um diagnóstico um pouco complexo, né? A gente que é cardiologista, né? Que os três somos cardiologistas. Pra gente é muito simples. Mas talvez para um clínico fazer o diagnóstico e muitas vezes esclarecer a causa, a etiologia, já é um pouco mais complexo, né? Sim. Eu acredito que assim, a suspeita é até uma coisa mais simples, né? Como o próprio Rui falou, às vezes até na história clínica, nos sintomas que o paciente remete, no exame físico que a gente faz, a gente já consegue perceber, ter uma alta suspensão. Mas aí depois, uma coisa que é importante, não é só fazer o diagnóstico, os pacientes têm insuficiência cardíaca. Enfatizando o que o Rui falou, a gente tem que saber a etiologia dessa insuficiência cardíaca, porque o tratamento é diferente. Se é um paciente que tem uma lesão das artérias do coração, a gente precisa, às vezes, de um cateterismo para pôr estente ou de uma cirurgia de vascularização, que isso vai ajudar ele. Se é um paciente que tem uma infecção por uma miocardite, dependendo do agente, a gente pode usar algumas medicações específicas. Então, eu acho que em relação à etiologia, é um pouco mais complexo, né? Porque a gente tem alguns exames mais simples, desde um eco, por exemplo, até exames mais específicos, como uma ressonância do coração, né? Ou seja, é sempre muito importante você buscar a etiologia. Ou seja, a causa porque muitas vezes o quadro ele pode ser reversível. Perfeito. Ou seja, o paciente, por exemplo, desenvolveu uma miocardiopatia alcoólica, chapava lá todos os dias, bebia pra caçamba, e você foi lá, tirou o álcool dele, tratou, deu os remedinhos, ele recupera o coração. Um paciente, por exemplo, que tinha as artérias do coração entupidas, você vai lá, abre as artérias do coração dele, o músculo do coração com as medicações, com a fisioterapia, que é o que a gente chama de reabilitação. Doenças valvares, né? Corrigir o problema, pode recuperar o coração. Exato. É isso mesmo. Isso. Então, é isso que é importante a nossa audiência entender a complexidade que se faz isso, mas eu acho que você ter noção, né, dos sinais e dos sintomas, acho que é um passo muito importante, porque muitas vezes a gente sabe que os médicos aí no dia a dia, na correria do plantão, não pensam no diagnóstico, né? Sim, mas lembrar que a insuficiência cardíaca ela tem uma alta prevalência nas enfermarias de clínica médica, nos prontos-socorros, nas UTIs, então ela não é uma doença só do cardiologista, né? É uma doença do clínico, do médico generalista. Então, assim, por isso é muito importante falar sobre insuficiência cardíaca, né? E como a gente comentou ali atrás, ela é um problema de saúde pública, né? Pública mundial, né? Global. Então, assim, a gente precisa falar sobre e
saber diagnosticar, saber investigar, saber quando referenciar, acho que isso é fundamental para... E é importante a população e as pessoas saberem, né, dos possíveis fatores que podem estar envolvidos, né, na insuficiência cardíaca. Por exemplo, eu sou hipertenso, não controlo de minha pressão alta, eu sou um diabetes, já infartei, eu estou evoluindo com falta de ar, com a perna inchada, eu durmo à noite, né? Eu fumo, eu né? não durmo direito, eu ronco, acordo à noite com falta de ar, tenho que sentar na cama para melhorar. São sintomas que podem, não é que quer dizer que é, mas que podem, né, corroborar por um diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Perfeito, é isso. Gente, mas é isso aí que nós queríamos falar para vocês sobre esse tema, tá bom? Então é importante vocês estarem alertas aos sinais e sintomas, como nós comentamos aqui anteriormente. Quero muito agradecer a presença do Dr. Rui Pierre e da doutora Rafaele, né, em mais um programa do Cast Cardio. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.